Por muito tempo, o Blended Finance foi tratado como um tema restrito a organismos internacionais, mas esse cenário mudou. A Ambima publicou no fim de junho um posicionamento afirmando que esse é um dos principais caminhos para destravar o financiamento climático no Brasil. Na prática, isso significa que o próprio mercado financeiro passou a reconhecer que o capital tradicional, sozinho, não conseguirá financiar a transição para uma economia mais sustentável. Esse modelo combina recursos públicos, privados e filantrópicos para reduzir riscos e levar crédito a negócios e projetos que geram impacto, mas que muitas vezes ficam de fora do sistema financeiro convencional. E isso não beneficia apenas grandes projetos ambientais. E é sobre essa transformação que a gente conversa agora no DNA do Empreendedor com o Lucas Conrado, que é CEO do Fundo de Impacto Estímulo. Lucas, uma boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Estevam. Obrigado por nos receber. Que isso, prazer é nosso. Lucas, vamos lá, a gente está aqui falando a respeito desse tema, mas é interessante a gente saber o que representa esse posicionamento da Ambima para o mercado financeiro brasileiro. A sensação, Estevam, que furou a bolha. Eu venho estudando esse mercado desde 2020. A gente lançou nosso primeiro fundo de Blended Finance em 2021 e eu fiz muita pesquisa na época e a única coisa que tinha no mercado brasileiro era uma debênture para financiar moradia popular. Agora, principalmente com o EcoInvest, a gente viu esse tema ganhando outra proporção e o mercado sinalizando, né, que e reconhecendo que projetos importantes para a mudança climática, mudança social, muitas vezes não conseguem se financiar sozinhos pelo mercado tradicional. Então, a ideia é trazer essa mistura de capitais, o blended, né, do dinheiro, para você viabilizar esses projetos importantes para a transição climática e social. E para quem ainda não está familiarizado com esse tema, o que é, na verdade, o Blended Finance? Blended Finance é uma estrutura financeira que mistura capitais. Então, você mistura capital filantrópico, às vezes capital do governo, com capital comercial tradicional. É uma forma de você distribuir melhor os riscos de algumas operações e você destravar projetos com alto impacto socioambiental. Projetos que normalmente não seriam financiados pelo mercado tradicional, porque o mercado entende que é muito risco, o retorno é de muito longo prazo, poucas garantias. Você faz uma combinação de recursos que elimina, reduz os riscos do projeto e destrava o crescimento desses projetos. Legal. E como que isso chega à vida do pequeno empreendedor, por exemplo? De diversas formas. O próprio leilão do Tesouro Nacional, o EcoInvest, basicamente o governo decidiu alguns setores prioritários para a transição climática. O governo deu um financiamento a uma taxa de juros baixa, então um capital concessional, e os bancos apresentaram projetos, ganhava o leilão o banco que multiplicasse mais o capital público, então que alavancasse mais os recursos. E foram projetos de bioeconomia, transição energética. Então, na prática, o governo está tentando financiar cadeias sustentáveis que hoje não estão sendo atendidas pelo mercado tradicional. Imagina assim, um pequeno produtor de agricultura familiar no sul da Bahia. Muito difícil de chegar ao crédito para sustentar a produção dele. Sem dúvida. Foi exatamente isso que a Taboa, que é uma ONG, fez. Ele estruturou um CRA de Blended Finance para destravar recursos para esses pequenos negócios. O estímulo, a gente tem hoje 2 fundos de Blended Finance e a gente mistura capital filantrópico com capital comercial para chegar a empreendedores desassistidos pelo sistema tradicional. Empreendedores que pegaram primeiro acesso a crédito, empreendedores que foram afetados por emergências climáticas. É uma forma de você equalizar o risco e atrair recursos para esses empreendedores que estão fora do sistema. Que legal, que ótimo. E por que esse modelo ele acaba sendo importante para a agenda climática que é tão debatida nesses dias de hoje, Lucas? A transição existe investimento com retornos de longo prazo. Então, até você chegar num modelo de negócio que sustenta sozinho, até você provar os modelos, muitas vezes são necessários incentivos, seja através de recursos públicos, recursos filantrópicos, que diminuem um pouco a percepção de risco e ajudam a destravar esses recursos no longo prazo. Então, é realmente essa distribuição dos riscos e você destravar projetos essenciais para a nossa transição. Lucas, o Fundo de Impacto Estímulo tem um exemplo
prático dessa lógica de Blended Finance. Como que funciona, portanto, na prática, para quem está nos acompanhando entender e daqui a pouco também tentar fazer parte disso? A gente tem 2 fundos. Os 2 fundos, eles unem capital filantrópico, que a primeira é o colchão de garantias da operação. Então, se tem uma inadimplência, se o empreendedor não consegue, se a operação não se sustenta, o capital filantrópico ele assume o primeiro risco. E na segunda cota você tem o capital comercial que ajuda a alavancar o projeto e aumentar muito os beneficiários do projeto. Então, basicamente, o capital filantrópico entra como um colchão de garantias. Na medida que a operação vai se mantendo sustentável, vai crescendo, a necessidade de capital filantrópico vai diminuindo e você vai entrando para um financiamento mais comercial. A gente fez isso no Rio Grande do Sul, por exemplo. A gente montou um fundo para apoiar empreendedores que foram afetados pelas enchentes em 2024. Sim. Imagina que, num momento como esse, o mercado tira dinheiro da região, claro, porque é percebido como uma região de alto risco. Esses empreendedores provavelmente não vão ter capacidade de pagar e o que acontece é uma escassez de recursos para quem mais precisa, no momento que eles mais precisam. O que a gente fez foi montar uma estrutura que unia capital filantrópico com comercial para conseguir financiar esses empreendedores que estavam desatendidos. E a notícia positiva é que a carteira está performando super bem. Esses empreendedores pagaram, retomaram, mantiveram empregos. Então, a gente começa a mostrar para o mercado que alguns perfis de projetos ou de pessoas até, que são considerados de alto risco, se você equaliza a percepção e você consegue chegar com um produto bom na ponta, você consegue provar que eles são bons pagadores. E qual que é a principal mensagem para esses empreendedores e investidores que a gente pode dar? A transição ela não vai passar só pelas grandes empresas. A transição passa pelo pequeno negócio que está investindo na energia elétrica, energia solar no seu negócio, para o produtor que está investindo em práticas mais sustentáveis. A gente só precisa encontrar formas de financiar e viabilizar para que esses negócios possam prosperar nesses novos modelos. Que bacana. A gente conversou aqui com o Lucas Conrado, que é CEO do Fundo de Impacto e Estímulo, aqui no nosso quadro DNA Empreendedor. Lucas, muito obrigado pela participação e até uma próxima. Obrigado, Estevam. Até. Valeu, brigadão, um abraço.